contemplei depois as outras coisas e vi que deviam a ti a sua existência e que todas estão contidas em ti, não como em um lugar material, mas de modo diferentes conservas todas elas em tua verdade. Sustentadas na tua mão, todas as coisas são verdadeiras enquanto existem, e só é falso o que julgamos existir, mas não existe. Agostinho de Hipona. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tanto Agostinho como Salomão, eles apresentam em suas falas um conceito que está dentro de todo o ser humano. Estamos falando da eternidade. O grande problema deste conceito é que ele encontra conflito em cada vida quando se encontram com a morte. A morte é o ponto final do conceito interior da eternidade. Este conflito acaba gerando esta angústia da finitude dentro do ser humano. Eternidade e finitude é um conflito que a humanidade tenta resolver desde o início da sua existência. Nós podemos explicar isso melhor da seguinte maneira. Todo ser humano tem duas certezas dentro de si. A primeira, Deus existe, pois nós contemplamos a eternidade. A segunda, estamos em dívida com Deus, pois contemplamos a finitude, a morte. Dessa forma, existe um duplo conhecimento de Deus no coração de todo homem. O Deus Criador e o Deus Juiz. Todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa, tendo em si mesmo a semente da religião. Deus se revela não só através desse senso inato de si mesmo, ou em si mesmo, mas também através das maravilhas da criação. Esse conhecimento de Deus revelado na natureza, existe uma resposta humana, seja de piedade ou de idolatria. É isso que nós chamamos de religião. Este conflito, eternidade e finitude, vida, morte, perfeição e pecado, exige uma resposta adequada. Por isso, o homem, em qualquer época, desenvolve a religião. A religião nada mais é do que a resposta ao conflito antológico do homem. Toda religião tem a mesma estrutura, é natural e inata ao ser humano. Essa estrutura se compõe de 3 partes distintas: a revelação, a tradição e a salvação, a própria religação ou religião com Deus e a eternidade. A revelação é a iluminação metafísica, ou seja, algo que vem do sobrenatural para o ser humano. É a revelação o ponto de partida, o momento em que o céu toca a terra, entregando a solução para o conflito do interior do ser humano. É diante da iluminação da revelação, seja ela por um anjo, por um profeta, por algum agente da revelação, que a religião encontra seu ponto inicial. Diante da revelação, a religião é construída. Ela então encontra seus dogmas, práticas e conceitos, sempre retirada desta revelação. A tradição consiste na transmissão da mensagem da revelação pelo tempo. Essa tradição geralmente é sustentada pela sistematização da revelação, exigindo dos fiéis transportadores da mensagem iluminada o cumprimento de ritos e regras, geralmente apontando para práticas comportamentais e morais. Em toda religião humana, a exigência para se fazer parte dessa tradição é o cumprimento de tais convenções morais. O rompimento com essa prática demonstra infidelidade com a revelação e a tradição. É importante notar que qualquer religião precisa de elementos físicos, comportamentais, para se ligar à intervenção da eternidade no tempo. A salvação consiste na mensagem transportada pela tradição que outrora foi doada pela revelação. É a religião em si mesma. A mensagem de conquista definitiva da eternidade e a religação completa com o divino. É a esperança que move a tradição e autentica a revelação. É o milagre que quebra com a rotina do tempo e a finitude do homem. Esta é a promessa de redenção e o destino final de toda religião, mesmo das que são cíclicas. A salvação é o porquê da fidelidade dos religiosos e o objeto da revelação.
paraíso prometido. É importante notar, então, que neste caso não há conexão com a realidade ou o tempo. A religião, propriamente dita, diz ou fala tecnicamente de uma utopia, ou seja, um lugar não possível na realidade temporal. Portanto, toda religião humana segue esse padrão. É um caminho lógico que dentro do ser humano faz sentido. Toda religião que segue um padrão entre uma revelação que aponta um caminho que leva até um destino que resolve o conflito e o desespero da morte. Se uma religião apresenta este caminho entre revelação, tradição e salvação, ou então, se preferir, fé, obras e redenção, encontramos aqui uma religião aceitável. O problema é que as religiões que os humanos criaram, por mais que fossem aceitáveis a eles, não resolviam de forma alguma o problema da morte. Porém, encontramos uma religião que resolve este problema.